Qual é? Vamos falar de velocidade? Bom, como vimos nos vídeos passados, os corpos não costumam ficar parados. Portanto, modificam a sua posição conforme o tempo passa. Mas podemos mudar nossa posição de várias formas, né? Podemos ir correndo, andando, caminhando de carro. Essa forma com que nós mudamos a nossa posição está intimamente ligado com uma grandeza chamada velocidade. De maneira formal, a velocidade ela vai nos dizer qual é a taxa de variação da posição com relação ao tempo. Ou seja, quanto tempo a gente demora para percorrer uma certa distância ou nos deslocarmos de um ponto A até um ponto B. Para começarmos a falar sobre velocidade, é interessante a gente estudar uma coisa chamada velocidade média. Quando a gente vai fazer uma viagem de carro, é impossível que a gente mantenha a nossa velocidade constante durante todo o trajeto. Mas a velocidade média ela vai entender como se fosse possível fazer esse trajeto todo com a mesma velocidade. Portanto, se a gente pega um trajeto que vai de A até B, e nele nós temos variações de velocidade, a velocidade média vai nos dizer qual seria a velocidade que a gente teria que manter para percorrer esse trajeto todo com a velocidade constante e demorasse o mesmo tempo de duração da viagem. Por conta dessa definição, a gente vai ter dois tipos de velocidade média. A primeira a ser falada vai ser a velocidade escalar média. Essa velocidade vai estar ligada à distância percorrida pelo móvel, pelo veículo ou um corpo. E ela vai ser definida da seguinte forma: a velocidade escalar média vai ser igual a distância percorrida sobre o tempo necessário para percorrer essa distância. Então, se fôssemos fazer um exemplo, teremos aqui um móvel que parte da origem, então aqui é o início, ele caminha 4 casas para a direita, então 1, 2, 3, 4, e depois em seguida ele vai caminhar mais 3 casas para cima, beleza? Totalizando o que? Aqui ele andou 4 casas e aqui ele andou 3 casas, totalizando uma distância percorrida de 7 metros. Vamos supor que ele demorou por apenas 1 segundo para percorrer essa distância. Então, a sua velocidade escalar média seria igual a distância dividido pelo tempo. Portanto, daria 7 metros por segundo. Fique ligado nessa unidade de medida. Essa aqui é a unidade de velocidade. Sempre uma distância sobre uma unidade de tempo. A unidade metros por segundo é a unidade do Sistema Internacional. É a medida famosa para os estudos em física. Também poderíamos ter quilômetro por hora, mas por enquanto deixa ela adormecida aí, beleza? Bom, esse seria um exemplo de velocidade escalar média. Mas como eu disse, temos outro tipo de velocidade média. É a velocidade vetorial média. E aí, vamos falar dela agora. Já a velocidade vetorial média, ela vai considerar o deslocamento e não mais a distância percorrida. Portanto, ela vai ser escrita da seguinte forma: variação de posição sobre o tempo necessário para que essa variação de posição ocorra. Aqui a gente também pode descrever a variação do tempo como ΔT. É importante ter essa forma de escrever em mente, porque é assim que vai se encontrar em artigos e livros, beleza? Então, a velocidade vetorial média ela vai considerar o deslocamento e não mais a distância percorrida. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente percorreu uma distância de 7 metros, mas o nosso deslocamento
ele foi do ponto inicial até o ponto final, que era aqui no ponto 4, 3. Então o vetor deslocamento, que é esse em vermelho, vai ser o vetor, vou botar aqui, ó, vetor deslocamento, vai ser o vetor 4, 3. E no vídeo passado a gente já viu como calcular o módulo, o tamanho desse deslocamento, que era considerar esse triângulo e fazer Pitágoras. Vou fazer direto. O deslocamento ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai nos dar 16 mais 9. E por fim, vamos ter mais menos raiz de 25. Lembrando que o sinal de menos não vai ser interessante porque estamos falando do módulo. Então a gente vai ter que o deslocamento total foi de 5 metros. Então, se a gente pegasse aqui e calculasse a velocidade vetorial média, a gente teria não mais a distância percorrida, mas sim a variação de posição sobre o tempo que durou esse movimento, ou seja, 1 segundo. Portanto, a velocidade vetorial média nesse caso seria de 5 metros por segundo. Observe que a velocidade vetorial média, ela considera o vetor, mas a gente está falando do módulo, beleza? Ainda estamos nos referindo ao módulo. Se tivéssemos que considerar o caráter vetorial todo, ou seja, a direção e sentido, a gente pegaria a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Show? E repare também que a unidade, ainda estamos falando de velocidade, portanto, ainda segue a mesma unidade, podendo ter outras unidades que não são do SI, por exemplo, km/h. Agora, para a gente ficar esperto, vamos só falar como a gente faz para converter das unidades mais utilizadas nos nossos exames e provas, né? Que é o metro por segundo e o quilômetro por hora. Bom, a gente tem uma regrinha base, que é o seguinte: se quisermos ir do quilômetro por hora para o metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. E se quisermos ir no sentido oposto, ou seja, no sentido do metro para o quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então, se eu fosse pegar os resultados do nosso exemplo anterior, a velocidade escalar média, que deu 7 metros por segundo, e a velocidade vetorial média, que deu 5 metros por segundo, e fosse converter elas para quilômetros por hora. Nesse caso aqui, eu teria que multiplicar por 3,6. O resultado daria 25,2 km por hora para a velocidade escalar média, 18 km por hora para a velocidade vetorial média. Tudo bem? Por hora, vamos nos atentar mais sobre a velocidade escalar média. Vamos fazer mais um exemplo, mas antes eu preciso que você ajude o crescimento do canal. Então, se você estiver gostando do conteúdo, peço que você curta, compartilhe e também se inscreva no canal para que você fique sabendo das novidades dos próximos vídeos que virão, beleza? Então vamos nessa. Então tá aí o nosso exemplo. Ó, em um percurso de 10 km, percorri os 7 primeiros quilômetros em uma velocidade constante de 7 km por hora. Então essa é a velocidade da primeira parte do trajeto. Então vamos lá. No restante do trajeto, mantive uma velocidade constante de 12 km por hora. Qual a velocidade escalar média do trajeto todo? Então vamos fazer um esquema aqui do que a gente tem, né? A gente tem um trajeto de 10 km, em que na primeira parte do trajeto mantivemos uma velocidade de 7 km por hora. Então vamos lá. Primeira parte do trajeto, eu tinha uma distância de 7 km e uma velocidade de 7 km por hora. Na parte 2, eu tenho uma distância de 3 km e uma velocidade de 12 km por hora. E a pergunta que me fizeram nesse exemplo é: qual é a velocidade média, escalar média do trajeto todo?
Então eu vou precisar aqui, ó, colocar a distância total sobre o tempo de duração de todo o percurso. Ora, eu tenho aqui a distância total, que é a distância na parte 1 mais a distância na parte 2. Mas eu não sei quanto tempo durou isso tudo. Eu não tenho quanto tempo durou a parte 1, nem quanto tempo durou a parte 2. Então, esse é o nosso primeiro objetivo nesse exemplo. Bom, para determinar os tempos, né, eu vou precisar considerar cada uma delas como sendo uma parte única. Então, como as velocidades são constantes, eu posso tratá-las como sendo uma velocidade média daquela parte. E aí a gente vai ter o que para a parte 1? A gente vai ter, ó, velocidade média 1 vai ser igual a distância 1 sobre tempo 1. Com isso a gente vai conseguir calcular o que? Fazendo aqui, ó, uma multiplicação cruzada, né? A gente vai ter que o tempo 1 vai ser igual a distância 1 sobre velocidade 1. Resposta 7 sobre 7 vai ser 1 hora. Lembrando que as unidades, ó, são importantes. Show? Então descobrimos o tempo 1. Agora vamos descobrir o tempo 2. Da mesma forma, eu não vou precisar trabalhar tudo, basta mudar o índice, né? Dessa parte aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, T2 é igual a distância 2 sobre V2. Isso vai dar 3 sobre 12, que, simplificando, vai dar 1 sobre 4, ou seja, 1/4 de hora. Com isso, podemos fazer a conta da velocidade média total. Velocidade média total vai ser distância total, D1 mais D2, que vai dar 10 km. Então aqui vai 10. Dividido pelo tempo total, que é T1 mais T2, que é 1 mais 1 sobre 4. Então temos aqui, ó, 1 mais 1 sobre 4. Por ser uma soma de frações, a gente pode multiplicar, depois somar. Vamos ter então velocidade média vai ser igual a 10 dividido por 4 vezes 1, 4 mais 1, 5, dividido para 4. Divisão entre frações, podemos repetir a primeira, lembrando que o 10 aqui pode ser escrito como 10 sobre 1, multiplicado pelo inverso da segunda, ou seja, 4 sobre 5. Isso vai dar 40 dividido para 5, que a resposta final vai dar 8 km por hora. Agora, cabe uma observação interessante, que é a seguinte: velocidade média é diferente de média, mais precisamente aritmética, tá? Das velocidades. Como assim? Bom, o que seria uma média aritmética entre dois números seria o quê? Seria a soma desses dois números dividido por 2. Então, se a gente aplicasse isso para as velocidades, a gente teria o quê? A média das velocidades vai ser o quê? Velocidade 1, que era 7, mais a velocidade no 2, que era 12, dividido por 2. Isso vai dar 19 sobre 2, que vai ter como resposta 9,5. Ou seja, a velocidade média que a gente encontrou, realizando esse processo daqui de cima, é diferente da média das velocidades. Então, não erre mais. Velocidade média não é a média aritmética das velocidades. Bom, queria deixar uma conclusão nesse vídeo, que é o seguinte: a velocidade média é como se eu pegasse um trajeto qualquer e que ele tivesse alterações na sua velocidade, mas que ele tivesse, durante esse trajeto, percorrido durante um tempo fixo, sei lá, um tempo t. E o que a gente faz na velocidade média é transformar esse trajeto em um trajeto retilíneo que tenha o mesmo comprimento do trajeto original,
e que para percorrer esse trajeto eu demore o mesmo tempo que eu demorei no original, e assim calculado a velocidade média. Por isso que eu posso, a partir de agora, tratar trajetórias retilíneas que tenham velocidade constante como se eu estivesse tratando um problema de velocidade média. Então, para o futuro, veremos um tipo de movimento que é movimento retilíneo, uniforme, e é exatamente um trajeto reto em que eu mantenho uma velocidade constante. Valeu? Isso é tudo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de ajudar o crescimento do canal. E até a próxima. Fui!